Bom, chegou o momento tão esperado, o React com Lula. Deixa eu dizer de novo para todo mundo que está me ouvindo. Eu sou uma pessoa bem-humorada, embora eu ache que a questão do Brasil seja muito séria. E a questão do Brasil é tão séria e tão grave que nós não vamos sair dela sem um amplo e generoso debate de todo mundo com todo mundo. Deixa eu explicar por quê. Porque faz 30 anos que o Brasil tem o mesmo modelo econômico, o câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, agravado mais recentemente com teto de gastos. E o mesmo modelo de governança política. A corrupção, a fisiologia, o clientelismo levado ao centro do modelo de poder, desde o Collor, que governou com essa gente e foi cassado, até o Bolsonaro, que está governando com essa mesma gente, né, e que está desmoralizado. O Lula permaneceu com essa mesma gente. É uma coisa chocante. O Valdemar Costa Neto, que é o diretor, presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no Mensalão porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. Ele foi preso, pagou uma cana pesada. E aí, né, eu quero, com todo respeito, pedir, suplicar, em nome do povo brasileiro, em nome do futuro do nosso país, que a gente ajude o nosso povo a entender as causas do problema. Por que o salário estava com o menor poder de compra, o salário mínimo dos últimos 16 anos? Por que o desemprego aloprou? Por que a informalidade hoje domina a maioria da força de trabalho do Brasil? Por que a violência campeia impune pelas periferias e das cidades grandes, médias e pequenas do Brasil e não se muda absolutamente nada, não se faz um debate sobre as coisas? Esse debate é necessário, eu vou explicar de novo e eu vou continuar com toda a humildade pedindo: Lula, vamos debater. Bolsonaro, vamos debater, não é? Moro, vamos debater, e todos os outros que já, inclusive com quem eu já debati. Por quê? Porque ganhar a eleição, um de nós vai ganhar. Porém, não adianta nada ganhar a eleição e chegar lá e se desmoralizar e destruir a confiança do povo na democracia. Por isso é que eu estou fazendo essa coisa bem-humorada, que é uma espécie de forçar a mão para o debate. Eu quero dizer que cada uma das minhas providências, meus argumentos aqui, estão à disposição do Lula, por exemplo, que vai ser o React de hoje, para ele, se quiser, mandar uma gravação, me chamar para debater. Eu topo ir lá no Instituto Lula, não tem problema. Eu conheço o Lula e tenho um respeito por ele faz muitos anos. Bom, eu vou mostrar aqui algumas contradições muito graves. E volto a dizer, não é para mostrar contradição por ela mesma, é que o Brasil não aguenta mais isso. E essas contradições agora estão muito mais evidentes do que nunca. Deixa eu mostrar esse primeiro vídeo aqui. Eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver, o que é tudo. Dá uma paradinha, por favor. Dá uma paradinha. Isso daqui é uma premissa ideológica daquilo que eu estou tentando denunciar. O Lula está dizendo que os pobres se contentam com pouco, que as pessoas pobres aceitam apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Meu irmão, eis a premissa ideológica gravissimamente equivocada da rendição do PT ao neoliberalismo e às políticas sociais compensatórias. Evidentemente que, se você não tem nada, o pouco que você recebe, a migalha que você recebe, gera gratidão, gera reconhecimento numa gente tão boa e tão sofrida quanto a nossa. Mas o que bota a gente para frente, uma nação para frente, é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho, para ser decentemente remunerado, exige uma educação pública de qualidade, que exige uma mudança no salário dos professores, uma requalificação de todo o aparato produtivo do Brasil. O que bota uma comunidade para frente é ter a saúde, garantindo, com a sofisticação necessária, a prevenção e o tratamento das grandes e graves tragédias. Estamos vendo aí a pandemia. Mas o emprego é fundamental. Então, sobrevivência, aí está a grande questão. Continua, diretor. É cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e é... Dá uma paradinha aqui. Aqui tem duas coisas que eu considero muito graves e que eu quero levar esse debate para o povo brasileiro. Não é para me vingar de nada. Eu ajudei a vida inteira, tudo que eu pude fazer pelo Brasil eu fiz, pouco importa quem estivesse no governo. Quem me acompanha sabe disso. Mas veja, a alienação com que um homem que já governou o país, né, por 4 mandatos, dando as cartas, ele pessoalmente, depois mandando e desmandando no governo da Dilma. Eu não esquecerei jamais, nem deixarei ninguém esquecer que ele queria assumir o ministério, né, da Dilma, destruindo praticamente a autoridade da Dilma. Eu protestei naquela época. Pois bem,
Olha o que o Lula está dizendo. Os ricos são mal agradecidos, eles são difíceis de cuidar. Eu vou dar o número para vocês. A petezada vem com toda a violência porque está proibido discutir coisas no Brasil, mas eles não vão fazer isso, porque aqui, ainda que serenamente, eu vou falar a verdade, doa em quem doer. Eu fiz um cálculo com números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Durante o período em que o Lula mandou no Brasil, ele está zangado com os ricos porque ele passou para os ricos, via juro para banco, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. Você está me entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões de reais foi o que o Lula tirou dos cofres públicos e repassou para meia dúzia dos barões do sistema financeiro brasileiro. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres, para a esmagadora maioria de pobres do Brasil, 332 bilhões com B de bola de reais na somatória das políticas sociais compensatórias. Está entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões para os ricos, 332 bilhões para os pobres. E aí fica aquela questão, para a gente respeitar o nosso povo, para a gente ter sensibilidade com o nosso povo. Porque nunca ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco que o Lula fez pareceu muito. Porém, como todo mundo, desde Pedro Álvares Cabral, com poucas exceções, Getúlio Vargas e Itamar Franco, sempre fez no Brasil pelos ricos, o fato de uma liderança que se diz de esquerda, que empatou o debate brasileiro, que introduziu entre nós o neoliberalismo com essa cara caridosa das políticas sociais compensatórias, ter feito também exorbitantemente pelos ricos, pareceu normal. É isso que não é normal, meu irmão. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e Mas veja, o Lula acaba de falar um disparate em que ele, na prática, confessa, não é, de que o sistema é pró-rico e que os pobres são compensados apenas com o mínimo necessário e que são muito agradecidos, ou seja, são passivos, aceitam essa contradição. E há um aplauso absolutamente entusiasmado. Claro que o Lula tem um grande carisma, é muito charmoso, é um camarada que fala as coisas, mas a sociedade brasileira precisa parar um pouquinho para pensar. Especialmente os intelectuais, os artistas, sabe, os cientistas, as pessoas que, que tiveram oportunidade, não podem bater palma de forma tão acrítica, tão despolitizada, tão desideologizada, para um disparate que é um resumo daquilo que eu estou tentando falar. No Brasil não aguenta mais, sabe? Política social compensatória, migalha para os pobres e a substância do modelo econômico transferindo renda para quem especula e não produz, e o país indo para o brejo como nação. Mas vamos ver o próximo vídeo. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. Veja, Lula, os seus assessores estão lhe desorientando, não é? Quando a França, isoladamente, fez um tributo com alíquota alta sobre os grandes patrimônios, pessoa física, evidentemente você tem essa notícia. Essa notícia por quê? Porque você sai da França a pé para Luxemburgo, sai da França a pé para a Bélgica, sai da França a pé para a Itália, porque ali é muito perto, é muito simples de fazer. Quando a região do euro se estabeleceu, já não é mais verdade isso. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar, e você, Lula, com um discurso de esquerda, o PT, em todas as suas campanhas e em todas as campanhas da Dilma, quem duvidar, por favor, vá no Google. Você prometeu fazer a taxação das grandes fortunas. Eu vou cobrar a alíquota de 0,5% a 1,5% nos patrimônios acima de 20 milhões de reais, e isso vem casado com uma regulação mais austera da conta de capital brasileira, para acabar com essa farra de hoje. 240 bilhões de dólares de brasileiros e ricos estão em paraísos fiscais, enquanto a nossa moeda se desvaloriza e é submetida à inflação pesada. Aliás, como aquele que comandou a economia do governo do Lula, o Meirelles, e agora aquele que comanda a economia do Bolsonaro,
tem o seu patrimônio em paraísos fiscais. Só no Brasil, eu rio para não chorar, a autoridade encarregada de não deixar a moeda se desvalorizar e de cobrar os impostos acaba guardando o seu fora do país, deixando que a moeda nacional mique apenas para a classe média e para o povo trabalhador e para o mundo da produção. Solta o próximo vídeo. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Veja, eu considero isso muito grave e eu trouxe para cá não para revelar um ato falho do Lula, mas para mostrar que na psicologia dele, quando ele está zangado, quando ele está com raiva, como ele está aí, tomado de mágoa e de ódio, com vontade de se vingar, ele deixa sair aquilo que está no imaginário dele. E que foi a conduta, foi a energia que conduziu a posição dele em 2018. É a história do quanto pior, melhor. Se você tiver ouvido bem, eu vou pedir ao diretor para repetir. Ele diz que essa tragédia que entre nós matou quase 650 mil pessoas, ainda bem que aconteceu para dar uma lição nas pessoas que enfim, fazem a crítica do Estado. Sendo que isso no Lula não é verdade. Deixa eu dizer para vocês, sabe essa política de preço da Petrobras? Ô Lula, nós vamos precisar debater isso. Você agora, felizmente, deu uma declaração denunciando a política de preço da Petrobras. Eu atribuo a mim ter forçado a mão para você finalmente dar uma opinião sobre os grandes dramas do Brasil, que é ganhar só na lambança. Mas Lula, sabe qual é a razão deles terem praticado e estarem praticando essa política de preço na Petrobras? É que eles acham que a Petrobras tem que ter uma governança corporativa que homenageie o capital privado, e você, Lula, foi o cara que fez a maior privatização de capital da Petrobras, da história da Petrobras. Eu vou mostrar para as pessoas aqui, né, logo mais, nesse debate sem debater, que é lamentável, estou convidando para debater, que você foi a Nova York e fez a maior capitalização da história do capitalismo mundial. Sabe o que é capitalização? Vendeu o patrimônio da Petrobras para estrangeiros e para os banqueiros brasileiros que se apresentaram lá. E aí é justo, do ponto de vista deles, que eles venham querer ganhar dinheiro. E agora você que produziu, junto com o Fernando Henrique, este monstrengo, que é entregar o capital da Petrobras, não o votante, mas o capital para o acionista minoritário, o acionista minoritário quer que a Petrobras otimize o lucro, ainda que seja esfolando o povo brasileiro, destruindo a condição da dona de casa pagar gás de cozinha, do taxista pagar gasolina, do motorista de aplicativo pagar gasolina e do caminhoneiro não é se esfolando para pagar um diesel em dólar quando todo mundo recebe em real. Volta o vídeo aí, por favor. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem... Para. Vocês ouviram? Eu vou repetir de novo. Isso aqui é o documento do quanto pior, melhor, porque, infelizmente, o Lula tomou-se desse ódio. E quando ele decidiu mentir para a população de que era candidato a presidente sem poder, lá em 2018, e depois, sabendo que o Haddad perdia, lançou o Haddad, era o quanto pior, melhor. E eu que conheço bem o Lula, por isso que ele corre de mim, do debate, como o diabo foge da cruz, o Lula não tem como explicar. Lá no colégio eleitoral, que todos os democratas fomos lá no colégio eleitoral, que era um instrumento da ditadura, para abreviar o fim da ditadura, elegendo o Tancredo, o Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, o Maluf tinha ganho a eleição para tudo, quanto pior, melhor, e ele chegar antes. Depois, nas primeiras eleições diretas do Brasil, o Lula era o único que perdia para o Collor. Fica agora exigindo de todo mundo que a gente esqueça tudo, que todo mundo tem que ficar com ele, primeiro e único, sem proposta, praticando as maiores contradições ideológicas, morais, absoluta falta de escrúpulo. Pois bem, lá atrás, o único que perdia para o Collor, quem quiser fazer história, por favor, meu irmão, pesquise, era o Lula. O Covas ganhava do Collor, o Brizola ganhava do Collor, o Lula se impôs, nós todos o ajudamos no segundo turno e o país engoliu
a tragédia que foi o governo Collor. E de lá para cá a gente vem desarrumado. O Lula ficou contra o Plano Real, porque a inflação explosiva no Brasil ajudava ao discurso simplório, tal quanto pior, melhor. O Lula pediu impeachment do Itamar e sabotou dramaticamente, como está sabotando o impeachment do Bolsonaro. Percebe? Todos nós fomos deixando para lá, mas há uma hora, meu irmão, minha irmã, tudo bem, eu sei que ele tem aí 25%, 30% do povo que é fanático, que ele pode fazer a loucura que quiser, mas o mal que esse homem tem feito ao Brasil já passa o bem que ele fez num período curto ali, em que ele explorou os preços explosivos dos produtos tradicionais brasileiros, expandiu o crédito, melhorou o poder de compra do salário mínimo, não é? E mandou o povo ao crediário. Isso tudo virou essa grande ressaca da maior crise econômica que o Brasil já viveu, que foi produzida lá, por ele, pela falta de política dele e pela governança política que deu centralidade à ladroeira e à corrupção. Vamos adiante, por favor. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Bom, isso aí já não precisa mais comentar, mas vocês vão ver que não é um acidente, não é um ato falho. Vejam o próximo vídeo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso. Só um minutinho. Trata-se aqui de um olhar sobre a concepção que o Lula tem, não é, de democracia versus autoritarismo. Isso é uma coisa que também não dá mais para a gente fazer de conta que não está. Então o Lula está simplesmente dizendo, numa entrevista a um órgão de imprensa estrangeiro, que a Angela Merkel, que foi sucessivamente reeleita, porque lá é primeiro-ministro, e as pessoas não têm mandato, reeleição uma vez só. Ela foi sucessivamente reeleita deputada e sucessivamente compôs maioria para fazer o gabinete. E aqui para nós, foi a maior estadista, né, dessa primeira etapa do século XXI, né, deixando longe a mediocridade com que a maior parte dos estadistas europeus. O Lula sai em defesa do seu amigo Daniel Ortega, que hoje virou simplesmente um corrupto, ditador, que nem Maduro. E isso, sabe por que ele faz? É a defesa, digo ela, de um esquerdismo latino-americano, populista, corrupto, para compensar aqui dentro o arquiconservadorismo. E isso é a lambança do gênio político do Lula. Então ele encanta aí as serpentes, fazendo a defesa dos ditadores sul-americanos, que ele imita, tem inveja, né? Gostaria muito de ser o Lula primeiro e único, trabalha para destruir toda e qualquer liderança no campo progressista. Eu me lembro aqui, é bom a gente lembrar, o Flávio Dino, quando se lançou candidato a governador do Maranhão contra a estrutura do Sarney, o PT local, obviamente, apoiou o Flávio Dino. Pois bem, o Lula, esse cidadão aí, decretou intervenção no PT do Maranhão e determinou de cima para baixo que o PT apoiasse a Rosiana Sarney. Eu, Ciro Gomes e o PDT apoiamos o Flávio Dino e não estamos arrependidos, não é? O Lula, eu me lembro bastante bem, a dona Renata, viúva do meu amigo Eduardo Campos, também deve lembrar. O Eduardo Campos, todo mundo lembra, foi o candidato a presidente do PSB. O Eduardo Campos um dia chegou na minha sala, não é, muito comovido, muito emocionado, porque o Lula vetou a candidatura dele a governador de Pernambuco. E eu fui lá exigir, não é, que o Lula aceitasse a candidatura, e o Eduardo foi, mas foi contra todo tipo de sabotagem. Ou seja, pelo Lula nem tinha nascido a liderança do Flávio Dino, nem tinha nascido a liderança do Eduardo Campos. Essa eleição passada, o Lula desceu em Recife para derrotar no nascedor uma grande vocação política também, que é o jovem Campos, que é prefeito do Recife. E isso ele está fazendo, dando as cartas dentro do PSB, dando as cartas no PSOL. Vejam vocês, eleitores do PSOL, por quem eu tenho grande respeito, afeto e carinho.
Vocês são esquerda raiz, que estão negando, nasceram para negar essas contradições. O pessoal vinha crescendo, chegou até a ter 10%, 12% dos votos, com o Boulos falando boa noite, presidente Lula, esse adesismo despolitizado que o Lula faz, ele explora a vaidade das pessoas. O que aconteceu? O pessoal teve a pior votação nacional nas últimas eleições de 2018. Eu quero deixar isso muito claro, porque nós vamos discutir economia, eu quero discutir isso e quero discutir política. E sabe, o Brasil não pode mais ter vacilação com relação a esses regimes autoritários latino-americanos. Se julgar o que aconteceu na Nicarágua, no Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Otro caso de limitación de derechos en América Latina ha sido la prohibición de manifestaciones esta misma semana en Cuba. A su juicio, ¿a qué obedece esto? Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. Só um minutinho. Não é só em Cuba que protestos não são permitidos. Veja, não vou comentar muita coisa não. Eu acho que o embargo à nação cubana é uma excrescência violenta contra o direito internacional e nós brasileiros, num possível governo meu, lutaremos sem nenhuma dubiedade pelo fim desse embargo extemporâneo. Mas não é mais adiável que o povo cubano tenha direito às suas franquias democráticas, às suas liberdades democráticas. E essa história de ficar relativizando de que não é só em Cuba que se proíbe manifestação, Lula, que perigo, hein, rapaz? Bom, terminou isso aí, vamos ao próximo. Que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia, sabe, Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu tive. Mas não é possível. Dá uma paradinha aí. Bom, agora nós estamos vendo de novo que não é um ato falho. Olha a falta de humanidade, a falta de respeito, se não a mim, que o ajudei a vida inteira, que paga um preço, os irmãos do sul do Brasil, os irmãos do sudeste, muitas vezes me respeitam, mas não querem votar em mim porque me consideram um aliado, não é, histórico do Lula e do PT. E nisso tem razão. Eu apenas peço a lembrança de todos de que eu fui candidato em 98 contra o Lula, eu fui candidato em 2002 contra o Lula, eu fui candidato em 2018 contra o Lula e contra o Bolsonaro. É evidente, não tendo a honra e o privilégio de servir essa grande nação no segundo turno, me obriguei a fazer aquilo que a minha consciência me determinava, que era ajudar, como ajudei lá atrás a fazer o Plano Real com Itamar Franco, e depois rompi com Fernando Henrique pelas contradições todas que aconteceram. Essa é a minha vida. Enfim, mas veja o nível de respeito que o Lula, não por mim, ele já não tem mais nenhum. Hoje os amigos de infância dele são o Gedel Vieira Lima, né, o Palocci sempre foi, o Eduardo Cunha, o Michel Temer, está se encontrando com o Michel Temer agora de novo, o Eunício Oliveira, aliás, a quem ele apoiou contra o Camilo do PT aqui no Ceará, que eu apoiei e tenho muita honra de ter apoiado, é o maior governador do Brasil. Né? O Lula quer ficar com o Renan Calheiros. Essa é a turma dele, está tudo certo. Mas Lula, mais de 200 milhões de pessoas na humanidade contraíram o Covid e você está querendo desqualificar a opinião dessas pessoas no debate político apenas porque tiveram coisa. Eu tive a Covid, graças a Deus, que é muito generoso comigo, me curei rapidamente, não ficou nenhuma sequela, mas a contradição política e econômica sua, Lula, e a soberba e o sapato alto, o salto alto com que você está calçado, você vai encarar, meu irmão, vai ter paciência, mas eu vou lhe enfrentar. Próximo vídeo. Eu tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que as pessoas saibam disso. A Dilma é uma mulher extraordinária, uma mulher de muita competência. Ela não conseguiu fazer um segundo mandato na qualidade que a gente esperava. Para um pouquinho, por favor. Eu também acho que a Dilma é uma pessoa de valor, mas aí a dizer que é uma pessoa extraordinária, Lula, na dimensão da política, por favor,
é uma forçação de barra. O Bolsonaro, claro, já ganhou para sempre o lugar de pior presidente do Brasil, mas os números do governo da Dilma são uma das maiores tragédias da história do Brasil. Sabe, em 120 anos de economia registrada do Brasil, é no governo do PT, você dando as cartas com a Dilma ali, que o país cai 7% em apenas 2 anos. Nunca houve isso, você gosta dessa expressão, nunca antes na história desse país. Pois bem, o Brasil caiu 7%. O desemprego, quando a Dilma assumiu, era 4%, quando ela saiu era 11,6%, onde está até hoje. A taxa de câmbio, quando ela recebeu, era R$ 1,75 por dólar, ela explodiu para 4%. A taxa de juros, que aí está exorbitando, a gente falando mal do Bolsonaro, com toda razão, porque botou a taxa de juros em 10,75%, é um escândalo isso. Com a Dilma e você, Lula, foi 14,25%, uma das maiores taxas de juros do mundo e da história brasileira. Percebe, Lula? E veja, eu estava naquele jantar, e se as pessoas vão começar a saber só aquilo que eu posso falar sem quebrar a lealdade com que eu sempre me comportei, e você sabe disso. Mas era um jantar público, onde estava Eduardo Campos, Roberto Amaral, Berzoini, Márcio França, Dilma Rousseff, uma série de pessoas em que você forçou a mão para retirar a minha candidatura à presidência da República, depois de ter passado 3 anos dizendo que eu era o candidato, e anunciou que ia lançar a Dilma. E eu, na frente dela, disse a você, Lula, isso é uma imprudência. A Dilma não tem vivência política, a Dilma não tem experiência para isso. A situação do Brasil é muito complexa, muito difícil, não é razoável colocar uma pessoa sem nenhuma aptidão. E você, usando da sua popularidade, como está fazendo de novo, desconsiderou todos os argumentos, desconsiderou tudo, e agora quer fazer de conta que não é o responsável por isso. Você é o responsável por isso. A verdade é o seguinte, o Lula e o PT não sabem o que fazer com a Dilma. Numa hora elogiam, noutra tentam fazer uma autocrítica sobre ela. E veja, não se trata da Dilma. Não se trata da Dilma, eu tenho muito respeito por ela. Deixa eu dizer aqui ao petista que não me respeita, hoje acha muito bom andar com o Alckmin, que achou que era muito bom que o Lula tivesse sido preso para a estabilidade política do Brasil. Não estou me queixando. Eu estou só dizendo o seguinte, que nós aqui no Ceará, Lula, demos 2/3 dos votos contra o impeachment, que você chama de golpe. E agora o PT não sabe mais fazer, não sabe o que fazer. Ou seja, o Lula acha que todos nós somos idiotas, e que todos nós vamos ter uma memória boa da fase em que ele mandou ver no governo, não é? Aproveitando os preços folgados, eu vou explicar isso muitas vezes, mexeu com a taxa de câmbio, liquidou a indústria brasileira, mandou o povo para o crediário, produziu 63.700.000 pessoas humilhadas no SPC, o maior endividamento das famílias da história, 72 de cada 100 famílias brasileiras endividadas. É isso que se trata, meu irmão. Ou a gente discute isso, ou nós vamos ficar isso. Então pronto, o Lula foi legal, mas a Dilma, que nós votamos nela por conta da imposição do Lula, destruiu o Brasil, ferrou a economia brasileira e foi caçada, não é? Com uma posição muito esquisita do Lula, muito esquisita mesmo. Mas deixa eu mostrar os 2 vídeos para mostrar para vocês um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Porque o PMDB elegeu Eduardo Cunha de presidente da Câmara. Para o PMDB elegeu Eduardo Cunha, não, Lula. Também qualquer brasileiro que não seja fanático, que esteja preocupado em buscar a verdade, que esteja preocupado em construir o futuro do Brasil, também pode recuperar o que eu fiz, o que eu falei, quando você, Lula, de forma absolutamente irresponsável, me perdoe, meu irmão, mas não há outra palavra, de forma absolutamente irresponsável, entregou o sistema Furnas para Eduardo Cunha roubar. Eu fui a você, falei com você, Lula. Eu só estou contando isso porque você me disse que não ia entregar. Eu disse, se você entregar Furnas para Eduardo Cunha, ele vira presidente da Câmara, e como presidente da Câmara, ele entra na linha de sucessão, e é uma irresponsabilidade. Aí você disse, não vai acontecer e tal. No dia seguinte, eu soube pelos jornais que você tinha nomeado, e eu fui aos jornais e protestei. E chamei o Eduardo Cunha na data de ladrão, ele me processou, o meu irmão Cid Gomes era ministro da Educação da Dilma, denunciou o Eduardo Cunha, e você mais a Dilma se solidarizaram com o Eduardo Cunha, e agora, meu irmão, vem dizer que o Eduardo Cunha se elegeu presidente contra você. Lula, eu não vou deixar você faltar com a verdade dessa forma para o povo brasileiro.
para não permitir que a Dilma fizesse as coisas que tinham que fazer. Então, a Dilma, para mim, é um motivo de orgulho. A Dilma é um motivo de orgulho. Eu acho que a Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Opa, um minutinho. A Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Ô Lula, a Dilma governou exatamente com a base que você construiu para ela. Você nomeou Gedel Vieira Lima. As pessoas não são obrigadas a conhecer, mas eu sei e quero que o povo brasileiro, que não seja fanático, entenda que eu estou preocupado com o futuro. Eu quero debater o Brasil, porque a gente precisa mudar esse estilo de fazer política que o Lula representa, que ele copiou do Fernando Henrique. O Gedel Vieira Lima é aquele daquelas malas. Será que dá para o diretor botar aí um insert para a gente mostrar? 51 milhões de reais. Pois bem, o Lula, você, Lula, nomeou o Gedel ministro da Integração Nacional, o cargo que eu ocupei. Simplesmente o cargo responsável por tocar a mais importante obra, na minha opinião, do seu governo, que foi a transposição do São Francisco. Você, Lula, deu a Dilma a mesma base. A Dilma nomeou o mesmo Gedel vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E agora todo mundo tem que esquecer, ok, você cometeu um erro, está se desdizendo, está pedindo desculpa. Não, Lula, você está com a mesma gente agora de novo. Você anda mandando emissário para o Michel Temer, que, aliás, você, na sua irresponsabilidade, botou na linha de sucessão e eu protestei na época. E você e a Dilma disseram que eu estava magoado. Nós vamos agora aceitar essa contradição de novo. Meu irmão, não é vingança. Eu não estou interessado, não tem mágoa, não tem nada. Eu estou perguntando se o futuro do Brasil vai repetir o passado. Se nós repetirmos as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos valores, vai dar a mesma coisa. Tragédia, crise. E o país não aguenta mais. Essa é a grande questão. Vítima, na minha opinião, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que... Só um minutinho. Golpe é assim, quando você violenta a Constituição, os militares, dia 1º de abril de 1964, o general Mourão desceu lá de Juiz de Fora para emparedar o poder. O presidente do Congresso declarou vaga a presidência, dizendo que o João Goulart tinha fugido do país. Era mentira, não é? Isso é um golpe. Porém, a Dilma é uma pessoa honrada. Está aí. Isso eu posso afirmar, por mais que eu tenha hoje, sabe, um grande constrangimento. Foi disparada a segunda pior presidente da história do Brasil. Eu não quero conciliação com isso, mas é preciso dizer que ela é uma pessoa honrada, embora tenha feito aquilo que o Lula mandou fazer. A nomeação do Gedel foi ela que fez. Vice-presidente da Caixa Econômica, só no Porto Maravilha, uma propina aí nas coisas, deu aí milhões de reais para o Gedel. Pois bem, o Lula fala que houve um golpe. Eu digo que houve um golpe e lutei contra o golpe. Mas se houve um golpe, meu irmão brasileiro, por favor, vamos pensar no futuro. Quem deu esse golpe? Forçoso reconhecer que foi o Senado Federal. Confere? Sim, foi ali que se cassou o mandato da Dilma no Senado Federal. Quem presidiu o Senado e votou por esse golpe? Renan Calheiros. Quem estava na linha comprometido com o apoio do Lula logo em seguida para ser presidente do Senado? Eunice Oliveira. Espera aí, meu irmão. Uma companheira nossa, que eu vou mostrar para vocês proximamente, nós chamamos para protestar na rua, eu me demiti para ir lutar. Uma companheira nossa perdeu o olho numa manifestação contra o golpe. E o Lula está agarrado com essas pessoas todas. E não é de hoje não, viu? É de hoje de novo. Em 2018 ele estava agarrado com essas mesmas pessoas ali mesmo, um aninho depois do tal golpe, que ele fala de novo aí. Eu vou voltar a ser presidente da República, mas ninguém vai me intrigar com a Dilma, porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito Só caráter. Só um minutinho. Semana passada, essa mulher de extraordinária qualidade, o Lula desqualificou mais uma vez, dizendo que ela não terá lugar num possível governo seu, porque ela não tem habilidade política, não é do ramo, e ele só viu isso agora, quando não lhe convém de forma desonesta para empulhar a sua opinião, meu irmão. Ele quer que você esqueça que nós votamos generosamente na Dilma por influência dele. Competência ética e uma mulher de muita competência técnica para governar qualquer país. Vamos ao próximo. Eu de vez em quando brincava com a Dilma que ela nasceu para cumprir ordens e não para dar ordens. Só um minutinho. Quando eu disse que eu desconfiava que o comportamento do Lula, que eu sei que não tem escrúpulo de nenhuma natureza para perseguir a sua ambição pelo poder. E eu conheço, e não vou devassar, a opinião do Lula sobre a Dilma na data.
O escritório do Lula era um lugar onde todo mundo, jornalista, político, que fosse lá, ouvia de manhã, de tarde e de noite o Lula falando mal da Dilma para matar e para valer, desqualificando o tempo inteiro. Eu, quando disse isso, foi um Deus nos acuda, porque cada vez que eu falo uma verdade dessas irrespondíveis, todo o gabinete do ódio que o Lula fundou e mantém, e eu disse a você, não lembra, Lula, na última conversa que nós tivemos longamente, que cada molecagem do seu gabinete do ódio, eu ia responder diretamente a você. Pois bem, pode mandar os seus intermediários fazer o que você quiser fazer, que eu vou responder direto a você. Pois bem, quando eu disse isso, lá se vê a Dilma, né, com o negócio de que a minha opinião política sobre uma presidenta da República, sobre números de economia trágica que ela produziu, sobre a contemporização que ela fez com todas as péssimas práticas do Lula e do PT, Gedel Vieira Lima era vice-presidente da Caixa Econômica nomeado pela Dilma. Só para a gente ter aqui uma certa clareza. O Guido Mantega era o ministro da Dilma, ministro do Lula, não é? Que, aliás, eu estou dizendo agora que não tomaram cuidado com a indústria. Destruíram a indústria nacional brasileira. Não vai passar numa frasezinha assim, não. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Mas veja, quando eu falei, fiz uma opinião política, nossa senhora, lá vem a desqualificação, que minha opinião deriva de ser machista, que é uma opinião misógina e tal, tudo para desqualificar o mérito do assunto. O Lula diz que fez uma brincadeira e que disse para a companheira Dilma, né, que, eu não vou fazer ironia, disse para Dilma que ela nasceu para ser mandada e não para mandar. Isso é o que ele pensa. Porque na relação política ela era mais difícil. Mas eu tinha esperança que ela aprendesse. Para um pouquinho. Ele tinha esperança de que a presidência da República fosse uma escolinha do professor Raimundo para uma pessoa que não tinha nenhuma vivência política aprendesse. Não, Lula. Você imaginou que ia botar lá uma pessoa para você mandar e desmandar e continuar mandando, e fez o plano dela ficar 4 anos e voltar depois. E aí a sua fúria é porque a Dilma resolveu contradizer a sua ambição de voltar ao poder logo em seguida e resolveu ser candidata à reeleição. Você sabe disso, não é, Lula? Você sabe disso, que isso é verdade. Que ela aprendesse que era o mais fácil. Mas eu acho que essa foi uma das dificuldades da Dilma, que foi a relação política dela. Pois é. Então nós estamos aí tendo a nossa possibilidade, volto a dizer, eu quero um debate. E eu quero debater o futuro, eu quero debater a mudança do modelo econômico que produziu essa tragédia social no Brasil e quero comovidamente debater alternativas a esse modelo de governança política que faz com que a lambança, o acordão, o conchavão, não é, sejam a resposta para uma tragédia que não tem mais como ser reproduzida. Bom, para concluir, eu vou exibir aqui um vídeo em que o Lula confirma tudo o que eu venho dizendo. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo mais uma vez. O Lula está no processo político brasileiro mandando ou condicionando o processo político, tipo a eleição do Collor ou a eleição do Bolsonaro, em todas as eleições desde 1989. E ele, talvez por ato falho, diga, eu não vou mais enganar o povo. Será que dá para acreditar? Bom, nós terminamos aqui o React com Lula e nós temos mais 2 videozinhos, não é? Porque se eu tenho respeito, eu trato o Lula como adversário político, mas e os inimigos da República eu trato com outro status. Tem mais 2 videozinhos aqui que vale a pena a gente ver. Vocês devem lembrar que na semana passada eu mostrei o Bolsonaro reclamando que, coitadinho, ele é um injustiçado, que nunca foi preconceituoso com ninguém, que nunca produziu uma fake news. Bom, a afirmação dele é tão grotesca que todo dia ele próprio se encarrega de desmentir. Vamos ver esse trecho da última live dele. Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero, lá do Pernambuco. É isso mesmo? Tá, que cidade que fica lá? Está cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica Padre Cícero, pô? Olha com que xenofobia, com que preconceito o Bolsonaro vomita a sua frustração, não é, contra o povo nordestino. Aliás, todos nós sofremos aqui e ali uma discriminação, enfim, mas o presidente da República, e ele vai também no elemento que para nós é extremamente simbólico da fé do nosso povo. O padre Cícero Romão Batista, que nasceu no Crato, foi para o Juazeiro, que era então uma pequena vila do Crato, e dali não só foi um líder político importante, mas virou um líder espiritual de multidões no Brasil,
não só de nordestinos. O processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, o seu ignorante, está correndo no Vaticano, porque o padre Cícero Romão Batista tem uma passagem absolutamente generosa na vida do nosso povo no passado e é muitas vezes a intercessão através da qual muitos de nós que temos fé pedimos a Deus saúde, paz, trabalho, enfim, condição de viver com dignidade e decência. Você, Bolsonaro, você é um desastre completo. Mas estamos contando os dias para viver pelas costas e depois, grade Bolsonaro. Me mostra o próximo vídeo aí, por favor, diretor. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que vexame. Esse monstro que está estimulando a venda de arma, a importação de arma, que está estimulando a violência privada para todo lado, nem atirar sabe. Isso é o que os intelectuais mais sofisticados chamam de energúmeno, que é o que a gente chama aqui embaixo de uma anta completa. Esse cidadão já tinha perdido, como eu contei para vocês, uma arma para um assaltante no Rio de Janeiro. Agora está aí ele com esses aberrantes filhos dele, ensinando que tem que tirar a trava da arma para atirar num alvo fixo. Agora, você imagina um homem desse presidindo uma nação de 210 milhões de pessoas, com todos os sofrimentos e desafios que nós temos. Olha, nós tínhamos que ter feito o impedimento desse homem, porque ele cometeu crimes de responsabilidade em muitas ocasiões. Mas, de novo, o Lula sabotou, porque para o Lula o Bolsonaro é o quanto pior melhor, e ele acha que por aí vai fazer com que a gente vote nele à força, desconhecendo todas as contradições de fazer muito pelos ricos, pouco pelos pobres, como eu mostrei hoje. Bom, o REACT está sendo encerrado agora, na próxima terça-feira tem mais.